Entrevista agora com o Dr. André Auerswald. Nós vamos falar sobre abdominoplastia e eu começo perguntando qual é a indicação para uma abdominoplastia, Dr. André? Então, a abdominoplastia é a cirurgia plástica de abdômen. Então, a cirurgia plástica de abdômen envolve retirada de pele, diferente de uma lipoaspiração em que se só retira gordura. Qual a melhor indicação para uma plástica de abdômen? É aquela em que existe sobra de pele na barriga. Quando você consegue puxar a pele, que é da região do umbigo, até próximo do púbis. Então, quando a pele vem para baixo com muita facilidade, essa é a melhor indicação de uma plástica de abdômen. Quando você pega essa mesma pele da região do umbigo e tenta empurrar para baixo e a pele está firme, durinha, aí a plástica não é bem indicada. Talvez aí uma lipoaspiração seja a melhor indicação. Por exemplo, uma pessoa que está obesa, isso não quer dizer que se ela fizer essa cirurgia vai perder peso, vai... O que a gente pode esclarecer nesse A obesidade, a plástica para a obesidade não é a melhor indicação. Nunca foi a melhor indicação. Vamos ser bem coerentes com a realidade. O melhor tratamento para a obesidade é a perda de peso através dos profissionais competentes, né? A cirurgia plástica, ela melhora as medidas do paciente. Então, a pessoa que faz plástica de abdômen normalmente tem os músculos da parede abdominal um pouco abertos, provavelmente por gestação, na maioria das vezes. Você abre a barriga, costura aqueles músculos e você dá um acinturamento para a pessoa. Aí tira aquele excesso de pele e o contorno que a pessoa obteve foi o melhor possível dentro da realidade dela, mas não perdeu peso. Ela perde pouco peso. O peso que você perde numa cirurgia plástica é pequeno, mas as medidas são muito mais evidentes. Inclusive, às vezes é possível que o médico até peça que o paciente emagreça um pouco antes de fazer a cirurgia, ou seja, tem peso ideal? Sim, por exemplo, o paciente que chega obeso, está acima do peso, nós recomendamos que o paciente perca um pouco de peso antes da cirurgia para depois fazer a cirurgia plástica. Então, você tolera o sobrepeso. A obesidade já não é o melhor tratamento à cirurgia plástica. Tá, doutor André, é uma cirurgia grande, uma cirurgia complexa? A impressão que a gente tem é que sim. Então vamos esclarecer isso para os pacientes, até para que as pessoas vão bem preparadas para a recuperação, que exige um pouco de sacrifício, né? É uma cirurgia de grande porte. Ela envolve toda a parte anterior, praticamente, da região do abdômen. E não se esquecer que a cirurgia plástica de abdômen é sempre feita concomitantemente com lipoaspiração da parte posterior. Pode ser só da parte posterior ou como pode ser de outras áreas, extremidades, membros, braços, costas altas. Então, quando você vai somando todas essas áreas no final, o tamanho da cirurgia é muito grande. Então, existe perda sanguínea, existe perda de tecidos, então o organismo não está interpretando isso como embelezamento, ele está interpretando isso como um traumatismo. Na nossa cabeça, eu estou ficando mais bonito, mas o organismo está interpretando que a perda sanguínea, o trauma, a retirada de pele, cortes, cicatrizes, é um trauma que ele tem que administrar e daí fazer a cicatrização. Então, há que se ter muito respeito. A cirurgia plástica de abdômen, ela tem suas vantagens, mas também, se não for tomado os devidos cuidados, você pode ter complicações. E aí, é claro, o paciente tem que fazer uma série de exames antes, como em todas as cirurgias, mas ainda mais uma cirurgia grande. De grande porte, como a plástica de abdômen, você tem que respeitar muito, principalmente a parte nutricional do paciente, porque você vai fazer uma lipoaspiração, se o paciente entrou no teu consultório com anemia e você vai fazer uma lipoaspiração, você vai causar um desequilíbrio, então você vai ter um problema. Então, toda essa parte de ajustes pré-operatório é feito com check-up. Então, o check-up é imprescindível, não só da parte do cirurgião plástico, como da parte do anestesista, do cardiologista e, eventualmente, do cirurgião vascular, para saber se as condições do paciente são ideais para submeter uma cirurgia com segurança. Algum problema de saúde que a pessoa tem que impeça a cirurgia? Uma infinidade. Quantas vezes a gente pega os exames e descobre que essa paciente está com hipotireoidismo? Se você operar o paciente com hipotireoidismo, você pode ter um problema sério no pós-operatório. Hipotireoidismo não tratado, né? Hipotireoidismo tratado, você pode operar, é um paciente normal. Diabetes, pacientes às vezes estão com desequilíbrio de diabetes e não sabiam, então você tem que corrigir. Problemas cardiológicos, paciente que já está no limite do coraçãozinho dele e ele nunca soube. É que nem aquele infarto fulminante do cara jovem que não sabia que tinha problema do coração. Então a gente faz todos esses procedimentos como medida de segurança para a cirurgia. Se passou por tudo isso e está bem, aí sim você vai realmente programar a cirurgia de acordo com todo o protocolo que deve ser observado. Eu fiquei curiosa para entender por que é necessário sempre conjugar com a lipoaspiração.
É porque você imagine que o abdômen ele é visto como um contorno corporal. Então, se você deixa bonito o abdômen aqui e deixa duas bolinhas aqui na lateral, ou então uma cintura não bem definida, isso aí vai fazer com que o resultado não seja gracioso. Então, você faz... por isso que a gente chama de cirurgia do contorno corporal. Contorno porque você vê a parte anterior e posterior. Então, daí você define a cintura como um todo. Quando você usa uma saia, você não quer uma cinturinha bonitinha aqui, você não quer só na frente, você quer na frente e atrás. Então, a lipoaspiração faz a parte posterior, onde a plástica de abdômen não alcança. E, eventualmente, até você pode conjugar, por exemplo, com transferência de gordura. Você pega um pouquinho de gordurinha da cinturinha e coloca num bumbum que não se desenvolveu muito. Então, você faz o que a gente chama de lipoescultura. Deixa mais bonito ainda o resultado. Mas aí eu vou complicar aqui um pouquinho. Não é mais sofrido ficar mexendo aqui e ali? A recuperação não vai ficar mais difícil? Tudo que você vai agregando aumenta um pouco o sofrimento. Mas então, a cirurgia plástica não é uma brincadeira. Eu sempre comparo para meus pacientes. Cirurgia plástica não é um corte de cabelo, que você entrou e já vai para as suas atividades. É toda uma programação. Você tem que se organizar. Então, determinadas pessoas sofrem um pouco mais, outras um pouco menos. Mas o que a gente considera muito importante, a nossa orientação pós-operatória é sempre muito rigorosa, é que você tem um apoio de alguém para poder te auxiliar nesse período mais crítico dos primeiros 7 dias. Os primeiros 7 dias, então, um apoio para levantar, para o banho. Como é essa rotina nos primeiros 7 dias? Então, nos primeiros 7 dias, primeiro, a pessoa não consegue fazer nada sozinha. Ela não vai conseguir sair de uma cama porque ela acabou de ser operada. Então precisa ter uma pessoa que fique disponível ali do lado, na hora de levantar, na hora de fazer xixi, na hora de fazer suas atividades que é mais básicas, né? A pessoa tem que ter um apoio. Nós sempre recomendamos uma enfermeira, que é uma pessoa mais profissional, tem mais gabarito, mais experiência, para que possa auxiliar no curativo também, na hora de enfaixar, né? Então tudo isso requer um certo grau de conhecimento. Então, a gente tem uma equipe especializada que dá o apoio e o suporte para isso também. As mulheres devem esperar passar o período de gestação? Pergunta muito importante. A gente já vê pacientes que já têm flacidez e querem operar antes de terem as gestações definidas. Ah, doutor, eu quero operar, mas daqui 1, 2 anos eu quero ter mais um filho. Não faz sentido, né? Porque você vai fazer uma plástica de abdômen, daqui 1, 2 anos você vai ter uma gestação e muito provavelmente você vai perder grande parte desse resultado. Então, tenha um pouquinho de paciência, tolerância, eu oriento, espere 1, 2 anos e daí volte depois do último filhinho e você já faz aí a plástica, que é uma coisa daí permanente, é a definitiva. A plástica de abdômen você dificilmente precisa fazer uma segunda vez. Mas e se vier esse outro filho sem ser programado depois da cirurgia? Acontece, já aconteceu, né? Pessoas assim inadvertidamente tiveram gestações. Não vai interferir na gestação, a gestação vai ocorrer normalmente. E depois, lógico, da gestação, que você vai ver, provavelmente vai perder aquela musculatura que foi costurada, vai abrir novamente, possivelmente sobe um pouquinho mais de pele. Em algumas situações você pode até repetir a plástica de abdômen. Doutor André, quais são as complicações possíveis numa plástica como essa? Olha, pergunta muito importante, porque hoje a gente vê estampados em vários jornais, na mídia, questões graves ocorrendo no pós-operatório de determinadas cirurgias plásticas. A cirurgia plástica, como qualquer outra área da medicina, tem complicações. Qualquer outra área da medicina, às vezes a gente atribui à cirurgia plástica as complicações. Mas se você for computar no âmbito geral, quem tem mais complicações não é a cirurgia plástica, são outras especialidades. Mas nós estamos no olho do furacão, a gente é mais visado. Então toma mais evidência quando ocorre uma complicação na cirurgia plástica. Mas vamos sintetizar assim, de uma forma bem objetiva quais as complicações mais importantes que a gente vê numa cirurgia plástica de abdômen. É a trombose, né, porque você fica acamada, parada, o sangue não circula bem, e você pode ter uma trombose, que é um coágulo que forma normalmente na parte da panturrilha. Né. Dá para evitar isso? Dá. A grande maioria das vezes isso é perfeitamente evitável. Então a equipe que vai operar tem que orientar o paciente como fazer isso. As medidas são mecânicas, que é o uso de meia elástica, e durante a cirurgia uma bomba pneumática que fica massageando a perna durante todo o ato cirúrgico, e depois por um período de 30 dias usar meia elástica e usar a parte medicamentosa, que são anticoagulantes, e deambulação precoce. Então você não deixa a pessoa parada, a pessoa está operada, mas ela não está doente, ela está apenas operada.
Então você faz com que a pessoa se movimente um pouco mais precocemente para o sangue começar a circular. Com isso você reduz drasticamente a grande maioria dos casos de trombose. Uma outra preocupação também é com relação à cicatriz. As mulheres, por exemplo, não querem ficar com uma cicatriz na barriga. Como é que é? Não tem como. Mas não vai aparecer. Sim, não querem ficar. Com a cicatriz aparente, por exemplo, na praia, na piscina, enfim. Daí você faz, o cirurgião é treinado para isso, ele faz a cirurgia na medida do biquíni. Então você coloca a cicatriz na posição em que você usa roupa de banho de praia, né? Normalmente a gente já procura ver quando a pessoa está, já marca do biquíni e faz o desenho em cima da marca do biquíni. Quando você faz a plástica, daí a cicatriz é extensa, a plástica de abdômen é uma das cicatrizes mais extensas que nós temos, vai de lado a lado, né? E uma segunda cicatriz que tem que ser ponderada e também para o paciente visto, né? A cicatriz em volta do umbigo. A grande maioria dos casos a gente aproveita o próprio umbigo, só que ele é recosturado na posição nova, né? Então fica uma pequena cicatriz em volta do umbigo. Altera o formato do umbigo, a posição? Um pouco altera. A posição, sim, porque normalmente o abdômen já está meio caído, o umbigo baixo. Daí você sobe um pouquinho o umbigo na posição mais bonita, né? Cicatrizes em abdômen, elas levam em média 1 ano, em algumas pacientes até 2 anos para finalizar. Então, finalizar que a gente quer dizer maturar, deixa ficar bem adequada dentro da realidade. Muda de pessoa para pessoa muito. Isso que eu ia perguntar. Muito. A espessura, a cor da cicatriz, cada indivíduo, né? tem um padrão de cicatrização. Isso é genético, é que nem cabelo. Todo mundo tem o mesmo cabelo? Não. Você tem um cabelo às vezes enroladinho, outro cabelo liso, isso é genético. Não adianta você querer mudar essa genética, porque sempre vai nascer igual o cabelo. A cicatriz também, ela sempre vai ser igual ao longo de toda a vida do paciente. Então, algumas pessoas têm tendência a cicatrizes mais grossas, né? Ao extremo, às vezes, que é o queloide, que é mais raro, que é muito grosso e é dolorido. Aí a cicatriz hipertrófica, que é uma cicatriz intermediária entre o queloide e a cicatriz normal, que é uma cicatriz um pouco mais elevada, mas que com o passar dos anos, de 1, 2 anos, ele tende a ficar mais baixinho e mais natural. E a cicatriz normal, que é a cicatriz mais fininha. A cicatriz fininha, ela tem 2 tipos, só para finalizar. A mais escura e a mais clara. Então tem algumas cicatrizes que são normais, um pouquinho mais escuras, e cicatrizes normais um pouquinho mais claras. Quando fazer abdominoplastia, quando fazer apenas a lipoaspiração? Na definição de qual dos caminhos tomar, é a sobra de pele. Quanto mais sobra de pele você tem na barriga, mais a indicação de plástica de abdômen. Quanto menos sobra de pele, menos. E também, assim, de uma forma geral, quem não teve gestação, normalmente tem de ir para a lipoaspiração. Quem já teve gestação, tem de ir para a plástica de abdômen, de uma forma geral. Hoje muda um pouco por causa das cirurgias de redução de estômago, né? Então, pessoas que perderam muito peso, já mesmo sem terem tido gestação, vão para a plástica de abdômen. O que dizer aos pacientes que às vezes desejam conjugar essa cirurgia, abdominoplastia, com uma outra cirurgia? É possível isso? É possível, mas nós não recomendamos. A melhor associação da plástica de abdômen a gente considera com lipoaspiração, apenas. Quando você quer associar com procedimentos como outras cirurgias corporais, o tempo cirúrgico acaba aumentando muito. E existem estudos que comprovam, e isso são debates que são feitos atualmente em diversos congressos, que cirurgia quanto mais prolongada e maior procedimento que você associa com a plástica de abdômen, maior o risco de você ter complicações. Então nós procuramos evitar, com muita raridade a gente associa outros procedimentos. Também fazer plástica de abdômen, associar procedimentos intracavitários, por exemplo, esterectomia, retirada de ovários, você também aumenta potencialmente o risco de complicações. Então, há daí um aumento, aí é calculado, você sabe que você está fazendo uma cirurgia com maior risco de ter complicações. Aí fica o bom senso do profissional e do paciente, se é esclarecido disso, né, se vale a pena ou não. E a mini plástica, nesse caso de abdômen? Mini abdômen. Todo mundo quer fazer mini abdômen, não quer fazer o abdômen. O mini abdômen é uma técnica que se acha intermediária entre a plástica de abdômen e a lipoaspiração, mas não é. Ele fica muito mais próximo da lipoaspiração do que da plástica de abdômen. Você tira uma quantidade de pele muito pequenininha no mini abdômen, você não consegue tirar muita pele. E essa pele não faz efeito nenhum sobre a pele acima do umbigo.
E normalmente, a grande parte da flacidez que mais incomoda o paciente é aquela que está mais aqui em cima. Então a mini abdômen não faz nada nessa pele. Então o resultado é muito pequeno, a gente considera assim um procedimento de pouca indicação. Tá. Dá para fazer, mas em casos muito específicos.